Após adquirir uma nova empresa, um empresário pede para demitir um funcionário deficiente, julgando que ele era incompetente e não era necessário devido à sua condição física, mas então isso acontece. Roberto sempre foi um homem de hábitos simples e uma mente brilhante. Desde jovem, destacava-se pela inteligência afiada e pela capacidade de resolver problemas que deixavam os outros confusos. Filho de uma família humilde, Roberto aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da dedicação. Casou-se com Bianca, sua paixão da juventude, uma mulher carinhosa e igualmente batalhadora. Juntos, construíram uma vida baseada no respeito, no amor e no esforço para oferecer um futuro melhor para seus dois filhos, Alessandro e Amanda. Roberto era o típico pai dedicado, presente nos momentos importantes e sempre disposto a fazer de tudo pela felicidade da sua família. Antes do acidente, Roberto era um profissional dinâmico e altamente respeitado no escritório onde trabalhava. Ele começou sua carreira na empresa imobiliária como assistente administrativo e, aos poucos, foi conquistando seu espaço. Seu talento para solucionar questões complexas chamou a atenção dos superiores, e ele rapidamente ascendeu a posições de maior responsabilidade. Roberto era visto pelos colegas como um homem incansável, sempre disposto a ajudar e compartilhar seus conhecimentos. Além de seu trabalho impecável, ele era conhecido por seu bom humor e pela habilidade de motivar a equipe, mesmo nos dias mais difíceis. Em casa, Roberto era um marido atencioso e um pai amoroso. Bianca e ele tinham um relacionamento sólido, construído com base na confiança e na cumplicidade. As noites em família eram cheias de risadas, jantares simples, mas repletos de carinho, e as manhãs de domingo eram dedicadas a passeios no parque com as crianças. Alessandro, o mais velho, admirava o pai como um herói, e Amanda, ainda pequena, adorava passar as tardes ouvindo histórias inventadas por Roberto, sempre cheias de aventura e humor. A vida parecia perfeita, e os sonhos da família eram modestos, mas cheios de esperança. Tudo mudou numa noite de verão, quando Roberto voltava para casa após um longo dia de trabalho. O trânsito estava caótico, como de costume, e Roberto, cansado, pensava em chegar logo para aproveitar o restinho do dia com a família. Porém, um motorista imprudente, distraído ao celular, cruzou o sinal vermelho e colidiu violentamente com o carro de Roberto. O impacto foi devastador. Roberto foi levado às pressas para o hospital, mas as consequências do acidente foram graves. Ele sobreviveu, mas ficou com paralisia permanente nas pernas e nos braços, podendo mover apenas os dedos. A vida após o acidente foi um desafio enorme para Roberto e sua família. Os primeiros meses foram de adaptações dolorosas e de um aprendizado difícil sobre os limites impostos pela nova realidade. Roberto precisou de tempo para aceitar sua condição, mas com o apoio incondicional de Bianca e dos filhos, ele encontrou forças para seguir em frente. Adaptaram a casa para suas necessidades, e pouco a pouco, ele voltou a assumir suas responsabilidades, mesmo que de forma diferente. Bianca, que já dividia as tarefas domésticas com o trabalho de meio período, tornou-se o alicerce que sustentava a família, sem nunca deixar de incentivar Roberto a continuar. Apesar das limitações físicas, Roberto se recusou a se sentir inútil. Determinado a não deixar que a paralisia o definisse, ele aprendeu a usar um computador adaptado, utilizando os dedos para controlar as funções com precisão. Mesmo com a dificuldade, Roberto voltou ao trabalho, agora em uma posição ajustada às suas necessidades, mas ainda essencial para o funcionamento da empresa. Ele realizava suas tarefas com a mesma competência de antes, impressionando os colegas com sua capacidade de superação. As habilidades únicas de Roberto, que combinavam conhecimento técnico com uma visão estratégica aguçada, tornaram-no um elemento insubstituível na equipe. No trabalho, Roberto era admirado e respeitado. Os colegas viam nele um exemplo de perseverança, e muitos se inspiravam em sua determinação. Mesmo enfrentando desafios diários, Roberto nunca se queixava. Pelo contrário, ele se mostrava grato por cada oportunidade de contribuir e se manteve focado em dar o melhor de si, dia após dia. Sua presença no escritório era motivadora, ele sempre encontrava uma forma de ajudar, fosse compartilhando dicas sobre processos complicados ou dando palavras de encorajamento a quem precisava. Roberto, com sua sabedoria calma, tornou-se uma figura central, alguém que todos procuravam em momentos de dificuldade. Em casa, o ambiente era de apoio e carinho. Bianca fazia de tudo para que Roberto não se sentisse um peso e o incentivava constantemente a manter-se ativo. As crianças, mesmo jovens, entendiam que o pai precisara mudar, mas isso não diminuía a admiração que sentiam por ele.
Amanda, com seu jeito doce, adorava sentar ao lado de Roberto enquanto ele trabalhava no computador, e Alessandro, agora adolescente, se inspirava na resiliência do pai para enfrentar seus próprios desafios na escola. A vida tinha mudado, mas o amor e a união da família continuavam inabaláveis. Roberto, com o tempo, aprendeu a encontrar alegria nas pequenas vitórias do cotidiano. Conseguir digitar um relatório sem erros, ajudar Alessandro com os deveres de casa, ou simplesmente ouvir Amanda contando sobre seu dia na escola. Tudo isso se tornou combustível para continuar. Ele havia perdido parte de sua mobilidade, mas nunca perdeu a essência do que fazia ser quem era, um homem dedicado, trabalhador e determinado a não ser definido por suas limitações. No fim de uma tarde comum, os funcionários da empresa foram chamados para uma reunião inesperada na sala de conferências. A tensão estava no ar, pois reuniões de última hora geralmente não traziam boas notícias. Roberto, sentado em sua cadeira de rodas perto da porta, observava os rostos preocupados dos colegas enquanto todos se acomodavam. Júlio, o dono da empresa, entrou com uma expressão séria, mas tentando manter a compostura habitual. Ele se posicionou na frente da sala, limpou a garganta e começou a falar. "Boa tarde, pessoal", disse Júlio, com uma voz que tentava soar confiante. "Eu sei que essa reunião de surpresa pegou todos vocês desprevenidos, mas eu preciso compartilhar uma notícia importante. A partir de amanhã, a nossa empresa terá um novo dono." Os funcionários se entreolharam em murmúrios. Roberto observava atentamente, movendo os dedos sobre os controles do computador portátil. Ele sempre teve um bom relacionamento com Júlio e se preocupava com o que aquela mudança poderia significar para todos. "Vendi a empresa para um empresário de grande sucesso", continuou Júlio, tentando soar otimista. "O nome dele é Miguel, e ele tem um histórico impressionante de transformar negócios. Miguel está trazendo novas ideias e um novo direcionamento para nossa companhia." "Mas por quê, Júlio?" perguntou Vanessa, uma das assistentes administrativas, visivelmente apreensiva. "A empresa não estava indo bem. Não nos disse nada sobre isso antes." Júlio respirou fundo e respondeu, tentando acalmar os ânimos. "A empresa está bem, Vanessa, mas chegou a um ponto onde precisamos de uma visão nova para crescer ainda mais. Eu tomei essa decisão pensando no futuro de todos nós. Miguel é conhecido por sua capacidade de modernizar empresas e levar elas a um outro nível." Roberto escutava com atenção. As palavras de Júlio eram cuidadosamente escolhidas, mas ele sentia um certo desconforto nas entrelinhas. A sensação de incerteza crescia, mas Roberto preferiu se manter em silêncio, observando e tentando processar a informação. No dia seguinte, a chegada de Miguel foi marcada por um burburinho ainda maior. O novo empresário entrou na empresa cercado por 2 assistentes, vestindo um terno impecável e um sorriso de autoconfiança que imediatamente chamou a atenção. Ele se dirigiu diretamente à sala de reuniões, onde todos os funcionários estavam reunidos, ansiosos para conhecer o novo chefe. Miguel fez um sinal breve para que o silêncio se instaurasse e começou a falar, sua voz firme e decidida. "Bom dia a todos", disse Miguel, olhando para os funcionários com um olhar calculista. "Meu nome é Miguel, e agora esta empresa faz parte do meu portfólio de negócios. Tenho grandes expectativas para o futuro daqui e acredito que juntos podemos alcançar novos patamares." Miguel falava com uma certeza que era quase intimidadora. Ele discorreu sobre sua trajetória de sucesso, seus métodos de gestão e a importância de eficiência e inovação. Roberto, do canto da sala, observava atentamente. Miguel não parecia interessado em conhecer as pessoas ali presentes, mas sim em impor sua presença. Depois de sua apresentação, Miguel caminhou pelo escritório, analisando tudo com um olhar crítico. Parou por um momento diante da mesa de Roberto, observando-o sem disfarçar a curiosidade. Roberto manteve a calma, continuou a digitar lentamente no computador portátil, mas sentiu o peso do olhar do novo chefe. "Quem é ele?" perguntou Miguel, voltando-se para Júlio, que o acompanhava na visita. "O que ele faz aqui?" "Esse é o Roberto", respondeu Júlio com um tom respeitoso. "Ele é um dos nossos colaboradores mais valiosos, responsável por boa parte dos processos administrativos complexos. Mesmo com as limitações físicas, ele faz um trabalho excepcional." Miguel olhou para Roberto com um misto de desdém e ceticismo. "Valioso? Eu vejo um homem numa cadeira de rodas, mal conseguindo digitar. Você está me dizendo que ele é essencial?" "Sim", interveio Vanessa, que acompanhava a visita.
Roberto conhece como ninguém o funcionamento dos sistemas da empresa. Ele é indispensável. Miguel sorriu, mas era um sorriso frio e condescendente. Com todo respeito, não vejo como alguém nessas condições possa ser tão essencial. Temos que focar em eficiência e produtividade. Esse tipo de situação não é sustentável. Júlio tentou argumentar, mas Miguel já estava decidido. Vamos simplificar as coisas, disse Miguel, com um tom de voz que não deixava margem para discussão. Roberto, infelizmente, não faz parte da visão que eu tenho para o futuro desta empresa. A partir de hoje, você está dispensado. O escritório caiu em um silêncio atordoado. Roberto ficou imóvel, processando o que acabará de ouvir. Ele não esperava que isso acontecesse de forma tão abrupta. Vanessa tentou intervir novamente, mas Miguel foi categórico. Minha decisão está tomada. Precisamos seguir em frente. Roberto respirou fundo e, com a dignidade que sempre o caracterizou, respondeu calmamente. Entendo, Sr. Miguel. Agradeço pela oportunidade que tive aqui. Foi um prazer trabalhar com todos vocês. Sem esperar mais uma palavra, Miguel virou as costas e continuou seu tour pelo escritório, deixando para trás um clima pesado e um Roberto que, apesar de tudo, não deixaria o orgulho ser abalado pela falta de empatia do novo chefe. Roberto se despediu dos colegas, recebendo abraços e palavras de apoio, mas o dano já estava feito. Seu lugar na empresa havia sido tirado por um homem que não se deu ao trabalho de entender seu verdadeiro valor. Os dias seguintes à demissão de Roberto foram um verdadeiro desastre para a empresa. Sem ele, o que antes funcionava como um mecanismo bem ajustado começou a desmoronar. Projetos acumulavam atrasos, informações cruciais se perdiam, e a equipe parecia desorientada. Júlio, o antigo dono, ainda acompanhava a transição, mas nem mesmo ele conseguia entender como as coisas se desorganizaram tão rapidamente. Os funcionários se esforçavam, mas sem o conhecimento e a visão estratégica de Roberto, todos os esforços pareciam inúteis. Miguel, percebendo o caos que se instaurara, convocou uma reunião com sua equipe de gestão. Ele se sentou à cabeceira da mesa, claramente frustrado e impaciente. Eu quero entender o que está acontecendo aqui, disse Miguel, batendo levemente na mesa. Não faz sentido tudo estar desmoronando de uma hora para outra. Vocês estão me dizendo que tudo dependia de um único funcionário? Vanessa, uma das funcionárias mais antigas e que sempre teve uma relação próxima com Roberto, tentou explicar. Senhor Miguel, nós tentamos seguir em frente, mas a verdade é que Roberto era o coração do nosso sistema. Ele conhecia cada detalhe do funcionamento interno da empresa, e ninguém mais tem o conhecimento que ele tinha. Miguel parecia incrédulo. Mas vocês estão falando de um homem com limitações severas. Eu demiti Roberto porque achei que ele era um obstáculo, não um pilar da empresa. Júlio suspirou e tomou a palavra. O senhor está vendo apenas as limitações físicas de Roberto, mas não está enxergando o valor que ele tem. Ele é a pessoa que fazia tudo funcionar, mesmo usando apenas os dedos com movimentos limitados. Roberto desenvolveu métodos únicos para gerenciar o que poucos conseguem. Sem ele, estamos perdidos. Miguel balançou a cabeça, absorvendo as palavras de Júlio e dos outros. Ele não imaginava que a ausência de Roberto teria um impacto tão devastador. Então, o que você sugere? Eu cometi um erro, isso está claro. Mas o que eu faço agora? Eu preciso consertar isso. Júlio olhou diretamente para Miguel. A única pessoa que pode resolver essa situação é Roberto. E a única forma de consertar é você ir até ele e pedir que volte. No dia seguinte, Miguel decidiu seguir o conselho. Ele entrou em seu carro e dirigiu até o bairro humilde onde Roberto morava, sentindo uma mistura de nervosismo e arrependimento. As ruas eram estreitas, cheias de vida, com crianças brincando e moradores passando tempo na calçada. Miguel parou em frente à casa de Roberto, que era simples, mas organizada e aconchegante. Miguel respirou fundo antes de bater na porta. Bianca, que estava no quintal cuidando de algumas plantas, ouviu o barulho e se aproximou. Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo? Bianca perguntou, sem reconhecer de imediato quem ele era. Boa tarde, respondeu Miguel, tentando manter a postura. Eu sou Miguel, o novo dono da empresa onde seu marido trabalhava. Vim aqui para falar com ele. Bianca olhou surpresa, mas não esboçou qualquer reação negativa. Claro, entre.
Roberto está na sala. Miguel entrou e encontrou Roberto na sala, utilizando um computador especial que ele controlava com a ajuda de movimentos precisos de seus dedos e comandos de voz. Roberto levantou o olhar e ficou surpreso ao ver o empresário ali. Senhor Miguel, não esperava vê-lo aqui? O que o traz até minha casa? Miguel se sentou com cuidado, buscando as palavras certas. Roberto, eu vim aqui porque preciso reconhecer o erro que cometi. Eu fui precipitado, julguei você pela sua aparência e não pela sua competência. Eu não enxerguei o valor que você tem para a empresa. Roberto ouviu atentamente, com a expressão serena que sempre o caracterizou. Entendo sua posição, Sr. Miguel. As pessoas costumam julgar pelo que veem, e nem sempre é fácil enxergar além disso. Eu não guardo rancor, mas confesso que foi difícil ser dispensado de algo que eu tanto amo fazer. Miguel continuou, claramente arrependido. Eu fui arrogante, Roberto. Achei que conhecia tudo, mas não conhecia nada. Eu nunca imaginei que você era verdadeiramente por trás do sucesso da empresa. As coisas não estão indo bem sem você, e estou aqui para pedir que volte. Roberto olhou para Miguel, percebendo a sinceridade em suas palavras. Senhor Miguel, eu sempre me dediquei a dar o meu melhor, não por reconhecimento, mas porque acredito no que faço. Minha condição física não me define, e sempre busquei formas de me adaptar para continuar sendo útil. Não é fácil, mas nunca desisti. Miguel assentiu, admirando a humildade de Roberto. Eu vejo isso agora, e por isso estou aqui. Eu preciso de você, Roberto. E não apenas quero que volte, mas quero que tenha melhores condições de trabalho. Estou disposto a oferecer um aumento de salário significativo e ajustar suas funções para que você trabalhe sem se sobrecarregar. Roberto refletiu por alguns instantes antes de responder. Não se trata apenas do dinheiro, Sr. Miguel, mas da forma como somos tratados. Eu aceito voltar, não só pela empresa, mas pelas pessoas que acreditam no meu trabalho. Mas quero ter certeza de que seremos tratados com respeito e que minha voz será ouvida. Miguel, sentindo um alívio e um profundo respeito por Roberto, respondeu, você tem minha palavra, Roberto. Eu farei o necessário para que você tenha tudo o que precisa, e para que a empresa reconheça o valor de todos os seus funcionários, começando por você. Roberto sorriu levemente. Então temos um acordo, Sr. Miguel. E eu voltarei. Com o retorno de Roberto, a empresa rapidamente começou a se reerguer. Miguel cumpriu sua promessa, ajustando as condições de trabalho de Roberto e dando a ele o reconhecimento merecido. A equipe, aliviada, retomou seu ritmo e a produtividade voltou aos níveis anteriores, se não melhores. Roberto se tornou ainda mais respeitado, não apenas por suas habilidades, mas pela força de caráter e humildade que sempre demonstrou. Miguel aprendeu uma lição que mudou sua maneira de liderar, entender que o verdadeiro valor das pessoas não está na aparência, mas no que elas fazem e como enfrentam seus desafios. A empresa prosperou sob uma nova gestão que agora valorizava a cada funcionário, e Roberto, apesar de todas as adversidades, continuou a ser um exemplo vivo de resiliência e determinação. Roberto seguiu trabalhando com o mesmo entusiasmo de sempre, encontrando novos caminhos para superar as barreiras do dia a dia. Em casa, o clima era de alegria e gratidão. Bianca e os filhos estavam felizes por vê-lo novamente ativo e valorizado. A vida de Roberto não voltou a ser como antes do acidente, mas ele continuou a viver cada dia com a certeza de que seu valor ia muito além do que os olhos podiam ver. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!